Boa noite, minha gente. E aí, como estamos nessa noite? Vamos começando aqui nossos trabalhos, iniciando mais uma live sobre o Setembro Amarelo, né? Isso dando continuidade. Nossa primeira live do Setembro Amarelo foi com a psicóloga Viviane Barreto, falando um pouquinho dos aspectos emocionais da gravidez, como é esse momento para a mulher, falando um pouco do puerpério. Demos continuidade terça-feira passada com Patrícia Lemos, psiquiatra, falando um pouquinho da importância do tratamento e da necessidade do uso correto de medicações, terapias alternativas no auxílio dessas mulheres. E hoje, encerrando nosso setembro com uma psicóloga maravilhosa, para continuar nossa linha de cuidado, vamos falar sobre psicologia infantil com a queridíssima, linda Daniela Rita. Ela é psicóloga infantil da Clínica Humaninhos e da Clínica Ser Criança Psi, especializada, atende apenas crianças, faz cursos, bombada, maravilhosa, fala super bem. E a ideia é falar um pouquinho sobre depressão infantil, sobre a influência da depressão e dos transtornos mentais maternos, paternos sobre essa criança, né? Tanto antes, durante quanto depois da gravidez. Como é que afeta isso, né? Então, assim, queria falar, a minha ideia foi falar um pouco, né, da gravidez, da importância, falar um pouquinho desses aspectos, né, principalmente das mulheres que às vezes refutam o tratamento porque acham que o remédio vai fazer mal para o bebê, mas existem estudos falando que é um pouquinho o contrário. Na realidade, a ausência do tratamento, e quanto mais grave forem os sintomas da depressão materna, inclusive dos transtornos bipolares ou qualquer transtorno de humor ou personalidade, quanto mais graves os sintomas durante a gravidez, maior a probabilidade da criança ter alterações futuras. Então, a importância, mais uma vez, da gente procurar ajuda e agora também observar nossos pimpolinhos, né? Então, vou convidar aqui. Muito obrigada, gente, pela participação, vocês. Tem uma galera bacana aí, tá certo? Danizinha, amiga! Adri! Amiga, tem tempo que a gente está prometendo essa live, né, amiga? Tem. Tô aqui no Rapaz! maninho, só para você se lembrar aqui, pra matar a Na saudade. Hoje nossa eu atendo primeira essa. casinha, tão linda! Oh, que legal, mulher! Que legal! Então, Dani, já lhe apresentei, óbvio, você maravilhinda, com os nossos pimpolinhos. Oh, Rio. E, na realidade, assim, eu fiz as lives esse mês, né, falando sobre o Setembro Amarelo, a importância da gente estar atento a esses sinais. Falei, na primeira semana sobre impactos psicológicos para a mulher da gravidez no puerpério. Na segunda, falei também da importância do tratamento para evitar que a gente, né, afunde na depressão, risco de suicídio. E aí, continuando a linha do cuidado, é óbvio, a gente tem que falar das crianças, né? Então, do impacto que essas doenças podem trazer na nossa vida, né? Então, tanto a doença materna levando impactos para a criança, quanto problemas da criança trazendo impactos para toda a família. E aí, eu estava fazendo lá minhas revisões bibliográficas, e aí foram surgindo algumas perguntinhas, mas Sim. assim, vi alguns trabalhos bons falando a respeito disso, né? De alterações cerebrais mesmo do bebê. Uhum. Então, quanto maior os sintomas depressivos, né? Tem um estudo bem bacana com mais de 1.000 mulheres. Quanto maior os sintomas depressivos durante a gravidez, maior a chance desse bebê ter transtornos como choro, choro fácil, Uhum. bebês irritadiços, Uhum. bebês que não conseguem amamentar direito, bebês que têm os reflexos muito alterados, né? Então ele se assusta com qualquer barulho. E a longo prazo, a curto prazo também, mudanças da estrutura cerebral, por conta, talvez, questões genéticas, mas eles falam muito da descarga de hormônios, principalmente de cortisol, durante a gravidez, que o estresse, a depressão e os outros transtornos podem levar. E aí eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho sobre isso. E aí eu vou começar com a primeira pergunta que não quer calar. Criança tem depressão, minha amiga? Tem. Tem, Criança ó, tem galera. depressão. Tem. Tem. É. E assim, e assim, até a década de 70 as pessoas achavam que não tinha
porque imaginava que criança não tinha maturidade nem estrutura neurológica para ter problemas. As pessoas relacionam muito a depressão com os problemas, né? Com alguma perda, com algum luto, estresse né? pós-traumático, luto, ou alguma violência. De fato, a depressão, ela pode surgir disso aí, né? Muitas pessoas que têm depressão têm por conta dessas vivências traumáticas muito fortes, pessoas que sofreram violência sexual, violência doméstica, um luto muito, né, difícil de se refazer, e aí realmente a pessoa pode ter depressão. Mas as questões genéticas são muito importantes, né? Exato. Inclusive de pais, mães e pais também, Exato, né? e pais Então também. não é só a mãezinha aí que tem a culpa no cartório. Eu costumo Muitas dizer que vezes. a culpa é das estrelas, né? Porque a gente não pede para ser deprimida, mas Exatamente. a gente tem que ficar Exatamente. mais atenta ainda se a gente está querendo engravidar ou se a gente está grávida. Exatamente. Exatamente. Porque, assim, muitos pais, por exemplo, quando vêm para terapia, traz a criança para terapia, eu sempre falo para os profissionais que é muito importante a anamnese, aquela primeira entrevista. E muitos Exato. pais não falam na anamnese, por exemplo, se já teve em algum momento da vida deles depressão, ou algum transtorno de humor, né? Ou alguma outra questão psicológica ou psiquiátrica. Eles costumam não falar, às E os vezes. estudos falam disso, que essa depressão, mesmo antes da gravidez, Isso, tem ela interfere. interferência na criança Uhum. futura. Porque é genético, é herança genética. Então, a herança genética vem do gene, não vem do momento que aconteceu, né? E aí, muitos pais não falam, porque acham que não vai interferir. E os pais acham que só vai interferir o que vivenciou durante a gestação. Que o que viveu antes não vai acontecer nada, não tem nada a ver. E acontece. A herança genética, né? A doença psíquica, ela constitui um fator de risco de 43%. Só genético, fora o ambiental. E assim, Meu Deus, é grande. o genético é uma predisposição, né? Então a gente pensa assim que a criança nasce com uma predisposição para ter uma depressão ou um outro transtorno psiquiátrico, psíquico, né, emocional. E aí o fator ambiental vai ajudar ou vai ser risco para essa criança apresentar ou não esse problema. E já apresenta desde bebê. Tem estudos incríveis que já mostram, né? E de muito tempo, não é estudo recente não. Spitz, que é um autor da psicologia, Bion também, eles estudaram os bebês depois da Segunda Guerra Mundial que foram levados para os abrigos. Perderam pai, perderam mãe, foram para os abrigos ainda bebê, né? E esses bebês morriam, mesmo cuidados, com toda a parte física deles cuidada, mas eles não tinham a relação da função materna exercida para eles. Então eles morriam, né? Porque estavam com depressão. É a depressão que ele chama de anaclítica, que é uma depressão que é por falta do cuidado, né? Sim. E aí isso é muito importante. E isso acontece muito, por exemplo, com uma mãe que pode ter a depressão pós-parto e não consegue cuidar do bebê da forma como realmente precisa. E ninguém faz a função dessa mãe. Porque assim, quando a gente fala da mãe, não é só a mãe, figura materna, biológica, mas é qualquer pessoa que possa exercer a função materna. Pode ser o pai, pode ser uma avó, pode ser uma babá, inclusive, né? Mas alguém tem que fazer uma função adequada. E assim, não pode ser de fim de semana, né? É uma função que tem que ser Diária. perene, constante, exatamente. O bebê, ele tá totalmente desestruturado neurologicamente, psiquicamente, emocionalmente. Ele tá ainda se vendo como pedaços, né? E ele tem no outro principal o espelho dele de quem realmente é. Então, se ele não tem esse outro perene e o tempo todo e disponível, né? Principalmente disponível para investir emocionalmente, esse bebê vai trazer muitos sinais e sintomas de que as coisas não estão ajustadas. Exatamente. E aí você fala. Uma curiosidade, foi Spitzel que fez um estudo
em que ele relatava que os bebês, na época do Holocausto, né, que às vezes os bebês eles não matavam, eles botavam todos na enfermaria. E aí Sim. entraram nessa enfermaria e perguntaram, né, dentro dos estudos, uma das perguntas foi, por que que esses bebês não choram? E aí uma das Uhum. cuidadoras falou assim, porque eles não serão atendidos. Então eles não Uhum. choram mais, eles já choraram. Mas eles sabem que Isso, eles vão receber a comida às 7 horas, meio-dia. isso. É isso aí. Foi esse estudo? Mais ou Foi menos? esse estudo. É, exatamente. Ah, isso É porque, mesmo. olha só, no primeiro momento, o bebê chora muito, porque ele requer esse cuidado. Não, Isso. não o cuidado de comer apenas, nem o cuidado de me dar banho, mas o cuidado do afeto, da troca, né? E aí, quando passa um tempo e ele percebe que não tem, ele fica apático, Isso. Ele entende? para de Aí reagir e de pedir. ele para de pedir, exatamente. E aí, daí para a morte é um pulo, e eles morrem. Gente, que coisa incrível. Eles morreram muitos bebês nessa época, Então muitos foi esse assim. estudo, eu já li esse estudo, é um estudo antigo. Que É coisa, tá vendo? A antigo, gente vai na lendo, ó, Segunda Guerra Mundial, isso da exatamente. Segunda Guerra, isso mesmo, de Isso. pesquisa. Uma das meninas está perguntando aqui, desses bebezinhos, quais são os sinais de depressão, de que a gente precisa ter uma interação? Porque depressão materna, eu falei um bocado aqui, falei dos riscos para a mulher, Sim, para o bebê, mas eu queria hoje focar nisso aí. Que sinais são sim, esses que tem no bebê, na criança, que a gente precisa ficar alerta? sim. Olha só, a depressão na infância é um pouco diferente da depressão no adulto, né? O adulto, quando está com depressão, a gente inclusive faz uma relação à tristeza, à apatia, a não ter vontade de fazer as coisas, de viver. A criança apresenta isso também, mas apresenta outras coisas, como Hum, irritabilidade. Se a gente pensar num bebê e numa criança pequena, ainda na construção psíquica dela, muitas crianças que têm depressão nessa fase são confundidas, o diagnóstico é confundido com autismo. isso, boa, boa Porque tem um lembrança. transtorno de linguagem, tem transtorno não, mas tem uma dificuldade Na no linguagem, desenvolvimento da linguagem, na interação. Então, são bebês que não olham, né, no olho, nos que não olhos. ficam muito tempo, exatamente, não fica muito tempo na interação com o outro, que foge, que escapole, né? O bebê mesmo é um bebê que chora muito. Isso não significa dizer que o bebê que chora muito é depressão, tá, minha gente? A gente Hum, precisa colocar isso com outras características e ver o tempo que isso está acontecendo. E eliminar outras questões, questões orgânicas, né? Algumas uhum. crianças também apresentam dores de cabeça, dores de barriga, questões dermatológicas, então elas adoecem recorrentemente. Sempre doente, sempre doente, sempre doente. Isso é um Questões sinal. respiratórias também, eu acho, entra, né? Asma, Respiratórias. Exatamente, pneumonia, exatamente. sibilância. Exatamente. Autoagressividade, então elas ficam autoagressivas, né? Elas se machucam. Sintomas de ansiedade muito forte. Tem muita criança de 2, 3 anos que arranca pedaço de dedo, de pele, sabe? Com sintomas assim assustadores de ansiedade. Não é Baixa a uma ansiedade cabeça, né? bate a Que bate no cabeça, exatamente. chão. Por isso que alguns são confundidos com autismo. Então a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. E assim, não dá para avaliar só com um profissional, tá? Esse é o tipo de avaliação que você precisa fazer de forma multidisciplinar. É o psicólogo, é o psiquiatra infantil ou o neurologista infantil, né? Isso. Muitas vezes o fono também, porque aí vai ver essa questão da linguagem, se tem alguma questão oral, orofacial, alguma coisa orgânica aí. Se não tem, já descarta essa possibilidade, né? Não dá para fazer um diagnóstico muito complexo, né? As Uhum. crianças, elas apresentam, inclusive, em variadas etapas da vida delas, do desenvolvimento, sintomas diferentes. Então, isso Sim, confunde, entende? confunde mais, né? Muitas crianças que estão na idade escolar têm problemas sérios de dificuldade de aprendizagem, né? Enurese, problemas alimentares, distúrbios alimentares. Então, a criança que não come, que não aceita nada, né? Então, isso não significa dizer que toda criança que tem dificuldade alimentar tenha depressão. Mas se Mas ela é tiver diagnóstico associada a diferencial. outras características, exatamente, isso é sinal também. Uma outra pergunta também aqui que rolou, né? Existe alguma relação entre depressão na infância com pais deprimidos? Existe. Né? Existe muito. Existe na questão genética e existe também na questão social.
Então, pais deprimidos, pais que não se cuidam, pais que não são acolhidos, como é que vai acolher uma criança, né? Que está nascendo, que está chegando. Então, assim, e a criança que nasce, ela precisa ser acolhida de um jeito muito especial. Ela é extremamente dependente. Então, a mãe, a que está fazendo a função materna dessa criança, ela precisa intuir as necessidades da criança, né? E esse é um aprendizado que vem naturalmente, inclusive é construído, as pesquisas dizem, no último trimestre da gravidez. Essa mãe já vem com isso mais ou menos pronto, mas ela tem que estar bem emocionalmente. E porque o bebê interage mais com a mulher nesse período, né? Então, exatamente. É uma coisa que eu falo muito com as mulheres, eu falo assim, meninas, no finalzinho da gravidez, vamos tirar um tempinho do trabalho, focar um pouquinho na gravidez para você entender o ritmo do seu bebê, o que é que ele quer, o que é que ele não quer, bater um papo, ouvir uma música, porque o bebê ele interage ativamente com a gente, não só com a gente, mas com pessoas externas, o pai, a avó, quem mais convive. Então, às vezes, a mulher tá ali naquele ritmo louco de trabalho, louco, não presta atenção muito naquilo ali. Aí começam as queixas. 40 semanas trabalhando igual uma desesperada. Ai, doutora, passei o dia inteiro e não senti o bebê mexer. Eu falei, não, ele mexeu. É você que não se percebeu, porque sua mente está em outro canto. A mente está em outro planeta. Então, às vezes, eu afasto os pacientes para dizer assim, minha filha, vamos focar nessa criança. Vamos parar o mental. Nessa relação. E é uma relação que está sendo construída, né? Então é importante isso acontecer. Como qualquer outra relação. Mais do que como qualquer outra. É uma relação especial de alguém que depende exclusivamente de você para ela se desenvolver psiquicamente. Né? Para ela se enxergar como alguém que existe. E que é alguém que pode ser investido em alguma coisa. Eu às vezes brinco com os pais assim... Lembra quando a gente fala assim, tá chutando a barriga, vai ser jogador de futebol, né? Vai ser isso, vai ser médico, vai ser isso. É muito legal eu fazer esse tipo de expectativa diante da criança. Porque a criança só vai ser algo se eu esperar algo dela, né? Exatamente. Então, primeiro, esse grande outro precisa ter expectativas. Quando eu estou numa sintonia de doença mental, de transtorno mental, né? De humor deprimido, eu não vou criar expectativa em relação a ninguém, nem a mim, né? Nem a mim. Primeiro porque a mulher vai se sentir impotente, incapaz, e aí ela precisa da rede de apoio. Aí o pai ajuda, a família que está presente ajuda, os profissionais que estão, né, participando desse momento inicial são muito importantes. Principalmente hoje em dia, nessa vida de cidade grande, muitas famílias estão afastadas, né? A família extensa está afastada. Exatamente. Então, esses profissionais que chegaram agora para agregar nessa vida materna são muito bem-vindos, né? Porque a mulher não dá conta sozinha. E mesmo que ela não tenha nenhuma carga genética, ela pode vir a ter depressão pós-parto, né? Exatamente. E ninguém garante que ela não vai ter. Muitas mulheres, inclusive, têm nem sabem que tem, né? Acham que é uma questão hormonal ou algum problema conjugal. Exatamente. E aí não se cuidam. E essa relação não é investida com o bebê. E aí o que acontece? Às vezes essa criança com 4 meses vai para uma creche. Porque é mais seguro estar numa creche do que estar em casa com a babá. Muitos pais falam isso. E elas vão para a creche 7 da manhã e voltam para casa 7 da noite. E quem cuida, né? E aí eu pergunto, que investimento de função materna está sendo exercido com esse bebê de 4 meses numa creche? Com um monte de outras crianças. Pode estar sendo cuidado maravilhosamente bem alimentado, na melhor cama, estão brincando, estão estimulando, mas o investimento materno de afeto, de carinho, de atenção, do olho no olho, não vai rolar 100%. Não vai, né? E assim, Adriana, eu estou atendendo hoje muitas crianças com 4, 5, 6 anos que têm esse histórico e agora estão começando a apresentar sinais claros de problemas sérios. Agressividade, apatia, né? Ou ansiedade. Exatamente, ansiedade. Alguns pais falam assim, mas eu tô assustada, porque ele, tipo assim, pra ele tanto faz. Tudo tanto faz. Ele não tem vontade de nada. Quer dizer, uma criança de 6 anos, que tudo tanto faz,
É. É para preocupar, né? Ou medos, muitos medos, né? Medo de ser esquecido na escola, medo de dormir sozinho. E aí foi aquele bebê que não compartilhou a cama com a mãe, nem com o pai, porque tinha que dormir no quarto dele desde o dia que chegou da maternidade. E com 6 anos de idade, corre para a cama da mãe porque está tendo sonhos e pesadelos e está, na verdade, precisando desse acolhimento agora, porque está enfrentando o monstro dos problemas mentais. Os problemas mentais estão afetando as crianças. Exato. Né? Uma coisa que eu falo muito, sempre que eu dou as orientações de alta, que eu gosto de estar com a família toda falando, eu falo muito essa questão do colo, do carinho e do afeto, né? Porque aqui na Bahia a gente tem muito vício de colo, né? Vai viciar no colo. Ó, vai viciar no colo, tem que dormir no berço. Eu falei, gente, vamos para a vida real. A criança não tem maturidade para dormir no berço. Para tudo. E nem tem maturidade para viciar também. Para viciar. Pois é, entendeu? Então, assim, eu falo assim, gente, é devagar. A criança nem entendeu que nasceu. Você já quer que ela mame, que ela respire só, que ela durma só. É muita solidão. Então, eu sempre falo assim, ó, gente, às vezes a criança chora porque ela só quer colo. E não tem nada demais. Dê o colo. Na hora certa, ela vai achar que dar a mão é mico, né? Então, dê colo enquanto pode, porque com 10 anos dar a mão para ir na escola é mico. Então, cada momento tem a sua independência psicológica. E, infelizmente, as próprias maternidades orientam essa separação da mãe com o bebê, né? Então, existe aquela coisa de você chegar na maternidade, olha, o bebê tem que ficar no berço o máximo de tempo possível, porque você pode esmagar o menino. Gente, peraí. E no fundo, o que a gente mais quer nos primeiros dias é ficar agarrado com o filho, assim, 20 horas por dia, se possível, até pra fazer cocô e fazer xixi, né? Você fica ali, meu Deus, eu quero me livrar. Mas esse deveria ser o sentimento estimulado, né? É cansativo, mas essa mulher, ela precisa de apoio da galera para fazer as coisas e ela ficar canguruzada com aquele menino ali, né? Exatamente. Então eu vejo mulheres muito tristes, muito angustiadas, porque elas querem fazer uma coisa. A família, a sociedade ficam falando de outras coisas. Tem que botar no berço, tem que botar no carrinho, tem que separar logo. Uma ansiedade de separação gigantesca. E depois eu vejo um bocado de menino aí, sabe? Inseguro. Com ansiedade de separação. Ansioso, né? Então pergunta assim, eu estou trabalhando desde os 2 meses, né, de Pedrinho. Então pergunta assim, e aí quando você sai, ele fica assim muito agoniado? Eu falo, não, zero agonia, ó. Nunca chorou porque eu saí. Mas tem algum motivo, né? Tem. Então, assim, tem um trabalho, tem um hold sendo feito aí. Tem um hold, Foi né? feito antes. Foi feito exatamente. antes, ele foi se acostumando com as pessoas antes de eu sair. Eu fui conversando com ele. Outra coisa, as pessoas não entendem que os bebês compreendem o que a gente fala. Né? Existe vários estudos, eu estava lendo um bocado disso, né, antes de parir, de que os bebês eles podem não compreender a linguagem, mas eles entendem a intenção e com a repetição eles se preparam mentalmente e entendem o que é que vai acontecer. Então, a criança ouvir, olha, mamãe vai sair, mas vai voltar, acalma qualquer criança. Levar a criança até a porta, mamãe já está saindo, mas mamãe vai voltar, acalma a criança. Ela entende que toda vez que ela fizer aquilo, tá, mamãe vai voltar. 1 ou 2 dias depois, em 30 minutos ou 30 horas, a mamãe vai voltar. Né? E o lance da creche também, que eu vejo muito, é às vezes a necessidade da mulher. Então, às vezes não quer botar uma babá, também não tem a solidão da cidade, não tem o que fazer. E aí eu sempre converso com elas assim, Dani, beleza, bote na creche, mas de noite invista naquele bebê, invista naquele sentimento, né? Eduque. Criança, ela quer ser educada mesmo, ela quer ter aquela presença que vai dar norte para ela. Não é quem vai chegar de noite e vai dar tudo, vai dar o doce, vai dar o presente, não quer isso. Né? Então, como é que a gente minimiza essa creche aí? Me conte. Eu acho assim, ó, tem que ter equilíbrio, sabe? Tem que ter equilíbrio. A partir do momento que a gente escolhe, porque todo mundo escolhe, tá, minha gente? Exato. Vamos combinar que todo mundo escolhe ter filho, né? Ninguém bota a arma na cabeça, vai ter um filho agora, se vire. A gente escolhe, essa é a regra. A exceção, a gente trabalha como exceção. Mas a regra é que se escolhe. Então, a partir do momento que eu escolho, eu preciso priorizar algumas coisas, né? E eu preciso priorizar a minha escolha. Né? Se a minha escolha é ter um filho, então eu preciso
rever os meus horários, me planejar, me organizar, para estar o tempo maior naquele primeiro momento, porque é o momento que a criança precisa mais de você. É o momento da dependência absoluta, né? Para respirar e viver. Inclusive, isso, exatamente. Inclusive, essa dependência nunca acaba. A gente sai de uma dependência absoluta para uma dependência relativa. Tanto que dividimos a cama com outro alguém quando estamos adultos, né? Tanto que precisamos do outro, estamos sempre na relação com o outro. Ninguém vive sozinho, né? Então, imagine um bebê que não tem estrutura psíquica nenhuma, que está desenvolvendo o cérebro, que está aprendendo tudo sobre tudo. Então, é um ser extremamente dependente. E eu preciso investir o máximo que eu puder ali, né? Por isso, eu às vezes imagino que o bebê acorda de 2 em 2 horas para mamar, de propósito. Eu também acho. Eu também acho, De com certeza. propósito. Para ficar com a gente. Para garantir esse lugar. Eu vejo muito assim, as mulheres reclamando assim, mas ele dormia bem. Quando eu comecei a trabalhar, ele começou a acordar a noite inteira. Uhum. E aí eu falo para elas, entenda, ele não teve você o dia inteiro. Ele tem que lhe ter alguma hora, ele vai lhe ter de madrugada. Exatamente. E a criança vai pedir. Desde bebê, eles vão pedir, né? Porque eles precisam. E aí a gente vai equilibrando. Também não dá para ser a neurótica que tem que fazer tudo, que tem que controlar tudo. Porque aí eu saio de um extremo para o outro, né? E aí eu caio em outro erro, que é o erro do exagero. Essa criança só vai ficar bem se estiver comigo, não vai ficar bem com mais ninguém, né? É o contrário, eu acho que é bom dar uma dividida. Exatamente, exatamente. Eu preciso ir trabalhando isso aos poucos. Então, assim, o bebê depende da função materna. Essa função pode ser exercida pela mãe biológica, pelo pai, por uma avó, até por uma babá, né? Pode ser exercida a função materna também. Então, eu preciso capacitar as pessoas que estão comigo, eu preciso me envolver numa rede de apoio de harmonia, de saúde mental, né? Então não dá para ter um bebê e viver uma vida, uma casa conturbada, conflituosa, cheia de culpas, né? Então a mãe que está percebendo que vai parir e que vai estar nesse caos, procura um psicólogo, vai fazer terapia. Tem um psicólogo que atende em casa. Eu já atendi, inclusive, uma grávida sua. Ia na casa dela, né? Atendia ela lá. Em casa, né? Quando ela teve neném, eu lembro que quando ela teve neném foi gêmeos. E aí eu cheguei lá, quando ela abriu a porta, ela tava com um no colo e o outro tava com a mãe. E aí ela abriu, quando ela me viu, ela chorou copiosamente. Ela só sabia chorar. Obrigada. Chorar. Tipo assim, ela era um ser dependente ali também, né? De um acolhimento, de um olhar diferenciado, de uma escuta. Então, se a gente adulto tá assim, desabado, imagine um bebê que chega sem nenhuma estrutura formada, né? Então, esse bebê, ele depende que a gente apoie. E é isso aí que você falou. Não ficou o dia todo com o bebê, quando chega, investe nesse bebê, né? Tenta reduzir carga horária de trabalho no começo, né? Isso que eu falo. Tenta manejar isso, pelo menos, gente, até os 6 primeiros meses. Pelo menos, né? Que é o tempo mais arriscado para o cérebro, para a formação psíquica, para a formação de personalidade, tá tudo se formando ali. Não adianta querer formar a personalidade da criança com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, muita coisa já foi construída, né? E destruída também. Também, exatamente. E aí dá muito mais trabalho. Eu estou atendendo crianças de 2 anos e meio que não foi investido nada neles. E aí a gente tem que começar a fazer um investimento com 2 anos e meio, né? Investimento de interação, investimento de linguagem. Crianças chegando nos consultórios com o diagnóstico de autismo já de casa, né? Porque tem todas as características de autista. E aí chega lá, a gente trabalha a fono, às vezes até 3 meses, 4 meses com a criança começa a se desenvolver normal. Entende? Faltou interação, né? Faltou investimento nessa criança, né? Faltou total. Às vezes deixa com a babá. Aí passou a vida toda com a babá. A vida toda é 2 anos, 2 anos e meio. Que babá é essa? É uma babá que nunca brincou, Dani, com ele. É uma babá que não interage, ela não sabe brincar.
Gente, presta atenção. Um adulto que toma conta de uma criança que não sabe brincar, não pode tomar conta de uma criança, tá? Exatamente. A A linguagem da daqui criança é a eu mostro, brincadeira. é a brincadeira, é. E É. assim, vou falar, eu gosto de falar muito com as meninas, assim, estratégias pra gente fazer. Por exemplo, eu não tinha convivência com muita criança, certo, Dani? Vamos falar da vida real. Uhum. Meu povo é adulto, né? Vamos, vamos. Meus sobrinhos já estão grandes. Meus sobrinhos estão grandes Sim. já, né? Aí eu falei, gente, eu não sei mais brincar com criança, né? Aquele negócio de mela-mela-tum, de gatinho desce, escorrega não sei aonde, né? Aquelas musiquinhas. Não lembro mais, minha gente. Gente, tem aplicativo para tudo na face da Terra. E tem Uhum. aplicativo que lhe fala as brincadeiras para cada fase. E eu Que achava delícia. engraçado que eu ficava falando na rede, gente, vamos interagir com as crianças, vamos conversar. Ela tem dias de vida, mas você olha no olho, conversa, fala uma mês mesmo que a gente chama, né? É. Manezinha, bonitinha, mimimi, Isso é apelido, maravilhoso para eles. É. né? Essa interação. E eu falei assim, e brincadeira, gente, brincadeira é boba de casa. E aí esses aplicativos, eles ensinam isso, né? Eu falei, eu gostei. Assim, eu achei massa, porque eu não convivo com outras puérperas, a não ser no consultório, mas não vivo na casa. Eu não sabia brincar. Aí sabe o que é que eu fazia? Eu pegava as mesmas brincadeiras e falava para a cuidadora de Pedrinho. Eu falei, olhe, nessa fase da vida dele, ele precisa brincar assim, assim, assado. Eu ensinava ela. E quando ela fica com Uhum. ele, ela faz as mesmas brincadeiras. Ela falou assim, ó, Uhum. não quero televisão, não quero celular, nada disso. Uhum. Que eu não gosto e, enfim, acredito que Uhum. isso interfira na criança. Falei, não quero nada Uhum. disso. E as brincadeiras são essas, essas e essas, beleza? Ela, pô, que massa! Tipo assim, eu também queria aprender as Isso, brincadeiras, exatamente. É isso aí. né? Eu falo isso com os profissionais que atendem criança. Psicólogo que atende criança precisa saber brincar. Se você não sabe brincar, você tem que aprender a brincar, né? Vamos para o Exatamente. curso de brincadeira, vamos para a internet, vamos experimentar com as crianças da família, mas a gente precisa brincar, porque na brincadeira com a criança, a gente interage com ela. E a criança aprende na interação, não é como pessoa passiva, observadora, né? E outra, gente, o brincar é mais importante que o brinquedo, né? Então, não Isso. vamos encher as crianças de brinquedo, bebês cheios de penduricados, cheios de milhões de coisas, as coisas mais top das Estrambólicas. galáxias. É. Pelo amor de Deus. A criança precisa do olho no olho, de ver o rosto do outro ser humano, Do né? Do sorriso, eles contato identificam. físico, exatamente, do sorriso, da pele, do tato, a fase oral, que é essa fase inicial, que é a fase oral. Então, a criança vai experimentar tudo com a boca. E a gente costuma, o adulto, não pode, não pode, não pode. A É, criança não experimenta o mundo como ela deveria. Aí, quando exato. cresce, quer botar o que não deve na boca. É após. Após, amiga, né? Então, assim, fica assim, como eu já recebi, doutora, eu não sei o que eu faço, esta criança entre 3 e 4 meses, né? Fica com a mão enfiada na boca, bota tudo na boca, eu lavo tudo e deixo na boca, minha filha, deixe, agora é É a isso aí. hora. É normal, É exatamente. Assim, normal. ó, é normal, eu entendo, porque assim, a mãe nenhuma tem um curso prévio de Não, desenvolvimento infantil. Não tem. não tem. Não tem, né? E é É, normal a gente não saber. E assim, ó, antes a gente aprendia, isso era um aprendizado transgeracional, por conta isso. das famílias que estavam juntas. Então, isso tudo é do aprendizado do Do popular, dia a né? dia, é. No dia a dia. Tem muita coisa popular que você vai ver que seus avós diziam e que tem muita sabedoria aí. Porque a gente tem que aprender, não tem jeito. Então, hoje, o que é que eu percebo? Muitos pais extremamente inseguros nessa Uhum. posição de ser pai e ser mãe. Eu não sei o que fazer. Dani, a criança tem 2 anos e meio. Eu não sei o que fazer. Eu já fiz de tudo, gente. Com 15 vai ficar como então? Né? Apoio, Então, assim, se a gente não tem ajuda transgeracional, a gente precisa estudar, né? A gente não vai para o Google ver as coisas, ver receita, ver a Vai parte ver de os livrinhos de nutrição. educação. Vamos ver desenvolvimento infantil, vamos ver educação parental, né? Educação, disciplina positiva, educação parental. Vamos aprender a fazer o negócio direitinho para a É, gente ter mais segurança. Porque o pai e a mãe que não tem segurança no que passa, a criança fica insegura.
Porque a criança conta com esse pai, com essa mãe, com esse cuidador principal, né? Se eu passo insegurança, ai, não pode, ai, meu Deus, ai, isso, a criança vai criar a mesma insegurança. Não tem pra onde fugir. Assim, é o que eu tava falando, né? Como a maioria das pessoas, a maioria das mulheres atualmente, o primeiro bebê que ela vai cuidar na vida é o dela própria. Porque não Isso. vive, né, o bebê dos outros, né? Então, assim, cada um na sua casa, você só vai visitar É, sua amiga daqui a 4 meses para você não incomodar, quando na realidade, às é. vezes, sua amiga estava louca por uma visita para ver se ela ia Pra dormir você 5 cuidar dela. minutos. Ou você fazer uma massagem no pé. Um dia desse eu recebi É. uma massagem, foi tão maravilhoso. Eu falei assim, eu ainda sou puérpera para receber uma massagem? 4 meses, Ah, viu? Aí a amiga falou, é sim, amiga, você ainda é puérpera. Eu falei, eu quero uma massagem. Eu acabei de chegar de um parto, tô arrasada, de cansada. que Sabe? Foi tão delícia. legal isso. De tipo assim, pô, que bom, ainda recebi um cuidado. Então, às vezes, a gente fica nesse mimimi de não vou, não faço, não quero, eu vou criar sozinha, e no final das contas a gente se cansa muito. Que cansa. Então, E a gente precisa ter autocuidado, porque se eu não tô bem, eu não vou ser boa para o meu bebê, para o meu filho, para a minha relação com o outro, né? Eu só vou ser boa na relação se eu estiver bem comigo mesmo, em primeiro lugar, né? Com as minhas exatamente. questões. E às vezes eu tenho medo de me cuidar, né? Parece que é uma coisa assim que vai. É Na como se fosse idade, pecado. isso. Parece que é assim, se eu me cuidar, é porque o povo vai dizer que olha só como ela está, toda bonita, magrinha depois do parto. Não está cuidando, alguém cuida dessa criança, não é É, ela. exatamente. Ao contrário, minha Exatamente. gente, quanto mais a gente se cuida, mais a gente se sente bem, melhor a gente cuida do nosso bebê, Exatamente. né? Exatamente. Então, sempre que eu vou dar alta às gestantes, né, que aí são puérperas, eu falo assim, meninas, aí chama a família. Quando acordar de manhã, o primeiro cuidado é com você. Você toma banho, você toma café, lava o cabelo, faz uma coisa gostosa, alguém segura seu bebê, e Uhum. aí depois você cuida do bebê. Porque se você É. não estiver bem cuidada, você não cuida desse bebê. Esse negócio de almoçar 3 da tarde, tomar banho 10 da noite, porque não deu tempo, peça ajuda. Porque você É. precisa se cuidar para cuidar do outro, né? Isso A aí. falta de autocuidado, e aí às vezes já está emendando uma depressão naquele momento. Isso. A família confunde a ausência de autocuidado, né, como normal. Ah, é normal, toda Uhum. mãe faz isso. Não, às vezes aquela Uhum. ausência de autocuidado, às vezes a dificuldade de cuidar do neném, a intolerância, Uhum. né? Às vezes aquela chateação pode ser sinal de depressão daquela mulher e que vai interferir E- no cuidado com aquele bebê. Então eu sempre Exatamente. alerto a galera para isso. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta que eu vi interessante aqui que as meninas mandaram. Sim. É, crianças de UTI, bebezinhos de UTI, têm mais chances de depressão ou de outros transtornos? Sim, inclusive, eu até notei isso aqui, né? Essas depressões anaclíticas, né? Elas acontecem também quando, além da psicopatologia materna, hospitalização por muito tempo, né? Hum, Desmame precoce, né? E aí, isso tudo é risco, fator de risco para a depressão. A gente não está dizendo que toda criança que vai ficar na UTI vai ter depressão, tá? Mas é fator de risco. Tanto que essas peculiaridades todas precisam aparecer na anamnese e o olho da gente brilha quando a gente ouve que isso aconteceu, né? E aí, claro. normalmente é de uma criança que já vem com algum problema e isso interferiu com certeza no desenvolvimento. O desenvolvimento do bebê é muito delicado, muito delicado. Então, qualquer alteração que separe esse bebê do cuidador principal por muito tempo, por mais de 2, 3 meses, vai implicar num problema do desenvolvimento, né? E Sim. aí pode ser uma depressão, pode ser um outro transtorno, né? Inclusive, a depressão na criança, ela normalmente vem associada com outras comorbidades, com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Era isso que eu ia falar aqui com o agora. TOD, né? Que é o transtorno de positivo desafiador, crianças Fala aí do Todd extremamente aí. agressivas. É. O O Todd, TOD é complicado. O TOD é complicado. E o TOD não vem sozinho. Na verdade, essas doenças mentais, nenhuma delas vem sozinhas. Elas sempre têm alguma comorbidade, né? E aí, às vezes, essas outras comorbidades, elas
dão uma disfarçada naquele que é o principal, no que começou tudo, né? Então, às vezes, tudo começa com a depressão. E aí a criança começa a ficar hiperativa, né? Porque ela trabalha a depressão a partir dessa característica. E aí fica a criança depressiva e com hiperatividade, né? E às vezes Ou ansiosa, TOD. ou Exatamente. TOD, né? Transtorno de ansiedade, exatamente. O transtorno de ansiedade, às vezes, está muito associado com a agressividade também, com muito medo. Criança muito medrosa, mas ao mesmo tempo muito agressiva, entende? Então, é muito delicada essa coisa da hospitalização. O que eu Precisa ter falo, muito mais cuidado. o que eu falo muito para as mães quando os bebês precisam de UTI é que, Uhum. assim, a ECA, né, a lei, ela diz que toda UTI deve, o pai e a mãe não devem se afastar do bebê e deve ter acesso em 24 horas, né, por 24 horas. A gente Uhum. precisa lutar por esse direito, porque isso não é à toa. É porque aquela criança, ela pode chorar a qualquer hora e às vezes você pode subir, você está lá no hospital ainda e dar um alento para essa criança, né? Então o Uhum. bebê ele está na UTI, gente, ele está recebendo aqueles cuidados normais. Isso. Tá sendo alimentado, ele está sendo Uhum. oxigenado, ele está sendo, né, mantida a temperaturazinha dele, mas tem um fator que eu chamo de pó de pirlim-pim-pim, que só pai e mãe pode Uhum. dar. Que é a É. oração no pé do ouvido, que é ficar conversando como conversava na Isso. barriga, né? Que é pegar naquele bebê, nem que seja no pezinho, No né? pezinho, exatamente. Nem que seja na barriguinha assim com o dedinho, mas Uhum. mostrar a sua presença naquele momento com coisas que você Uhum. fazia antes na barriga, para que aquele bebê não se Isso. sinta solitário o tempo inteiro e diga assim, meu Deus, eu tô aonde, com quem? Minha mãe não tá aqui, Isso aí. né? É. Meu pai não tá aqui, minha avó não tá aqui, não tem ninguém. Ninguém que eu ouvia na barriga existe mais. Morri, É. sucumbi, né? E É. às vezes me dói muito quando eu vejo algumas UTIs não permitirem, né, esse Uhum. contato. A mãe pedir para poder botar o bebê no colo, uma forma de canguru, às vezes já pode Uhum. colocar, não pode, não deve, não vai fazer, porque é besteira, né? Não permite esse contato, essa interação com o bebê, né? De às vezes uma coisa simples, é abrir um pouquinho, botar a mão ali dentro, né? Então eu Uhum. sempre digo assim, esse é um papel nosso de mãe. Nossa, quando a gente vira mãe, a gente vive lutando, né? Vira uma pesquisadora, a gente vira uma É. lutadora, a gente faz tudo. Eu digo assim, é o seu papel estar lá dentro, pentelhando, Sim. ponto. Pentelhando, fazendo suas orações, né? Eu sei que não pode botar música porque atrapalha os bebês, mas pedindo Uhum. silêncio, né? Uhum. Inclusive já existem estudos falando da música nas UTIs, né? Mas é um outro ok, que eu acho que toda UTI de madrugada devia botar uma musiquinha para as crianças. Ah, Existem, né, com músicas específicas falando sobre melhora das crianças com isso. uhum. Mas eu acho que isso tudo pode ajudar essas mães de UTI, né, a sobreviver melhor a esse momento, não achando que elas são enfermeiras dos bebês, porque a mãe entra num outro paranoia. Ela quer só Sim. cuidar como a galera da UTI Isso. cuida. Não, minha Isso. gente. Você é mãe, você tem que fazer o que a galera da UTI não faz. Não faz, exatamente, que é o que a criança precisa. E assim, ó, o bebê literalmente se sente perdido, né? Se sente Isso. destroçado. É uma angústia fora do comum. É um desespero, porque a criança ela nem tem noção de que existe um pai e uma mãe ainda, né? Ela não tem noção de que ela existe. Então ela se vê, o bebê se vê como alguém desfacelado que precisa de contorno, de Isso. ajuste, né? E isso, esse contorno é a colinha do afeto que vai dando, né? Do afeto, Perfeito. do desejo, da troca, da relação, do corpo a corpo. É isso que vai grudando e aí a criança, o bebê vai começando a perceber, ah, eu sou alguém. Aí quando olha no olho do outro, do cuidador principal, fala, ah, eu sou alguém igual a ele, porque eu me vejo refletido nesse espelho. Então o outro é o espelho do bebê. Para o bebê entender Exatamente. quem é ele e como é ele, né? Porque o bebê não tem noção do que ele é. É um corpo perdido no mundo, é muita angústia. Por isso que chora muito, por isso que sofre, porque é um sofrimento. Não deixa de não ser um sofrimento, né? Então a gente tem que estar muito apegado a eles. É o apego seguro, né?
O apego precisa ser seguro, precisa ser bem feito. E, assim, esse investimento nesse início forte, ele vai liberar essa criança depois. Essa criança vai ser uma criança mais independente depois, né? Vai ser uma criança mais bem resolvida. Vai ser uma criança que vai ficar afastada da mãe, vai falar, ela volta, porque ela me deu toda a segurança quando eu precisei me equilibrar emocionalmente. Né? Então eu tô de boa, ela me ama, né? A criança entende que esse amor existe. Se não vai cobrar o tempo todo, vai cobrar porque nunca teve. Então eu cobro o que eu não tenho, o que me faz falta. Exatamente. Uma pergunta aqui: bebê estável, mesmo ainda entubado, pode fazer canguru? Isso acalma e estabelece o vínculo com a mãe. Isso tudo depende da UTI, viu, minha gente? Canguru é mais comum em maternidades públicas. Infelizmente, as maternidades privadas ainda têm uma dificuldade com o método canguru. Não sei por quê, porque já é provado, né, a melhora dos bebês com canguru. Eu já fiz canguru com o bebê dos outros, que dirá, né? Está no plantão, os meninos tudo espalhado pelos cantos, a gente botar na gente para aquecer, é mesmo. A gente botar na gente, porque estava inconsolável, chorando, e a mãe não estava naquele momento, da gente aconchegar e botar, para vocês verem a importância de alguém fazer esse papel. E acalma, né? Exatamente, porque é uma função materna, entende? É uma função. Ela precisa ser exercida, independente de quem seja, né? Exatamente. Então, assim, infelizmente, nos hospitais particulares não tem muito, mas eles permitem colocar o bebê, óbvio, né, com a segurança e tudo mais, no colinho da mãe. Bebês entubados muitas vezes não vão para o canguru pelo risco de extubação. Então, geralmente a gente faz canguru com bebês que estão estáveis, naquela mascarazinha, né, que vocês já viram, botam uma mascarazinha aqui, eu boto um halo, que é um capacete. A depender do bebê, consegue fazer. Mas mesmo que não consiga o canguru, minha gente, pegar no pezinho e falar para o bebê ouvir sua voz, ele já está entendendo que você está ali. Então, eu sempre digo assim, invista o máximo que você puder no tempo que você tiver na UTI. Não é para ficar lá chorando as pitangas, não, minha gente. É para ficar com o bebê ali, interagindo, orando, rezando, falando o que você quiser, contando historinha, qualquer negócio. Né? É isso aí. Dani, vou para mais uma perguntinha. Deixa eu ver aqui. De que forma a família, pai e mãe, né, principalmente, podem contribuir com o surgimento, piora ou melhora desses transtornos, né? E aí? Como é que papai e mamãe... Eu sempre digo que eles têm que fazer terapia junto. Tem que fazer. Tem que fazer terapia. Se não tá bem, procura ajuda, né? Essa semana eu dei uma palestra sobre depressão infantil e aí tinha uma mãe na plateia que estava com a filha de 13 anos que está passando por um processo de depressão e ela chorando e claramente muito abalada, me perguntando o que é que eles fazem, né? Que tipo de ajuda que eles podem dar, né? E assim, às vezes o pai e a mãe quer dar uma ajuda e acaba atrapalhando, porque faz tudo errado mesmo, né? Por não saber, né? Por não entender, porque ninguém explica. E aí eu disse assim para ela, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar ajuda para você. Porque se você não estiver bem, você não ajuda a sua filha. Você prejudica a sua filha. Porque você vai ficar muito ansiosa, porque você vai ficar mais triste do que ela, porque ela vai se sentir culpada porque você está mal por causa dela, né? E a criança e o bebê se sentem assim também, né? Se sentem fragilizados com a fragilidade dos pais, né? Não que a gente vai fingir que a gente é super poderoso, não, né? Mas a gente precisa cuidar da gente, né? Então, se eu não estou bem, se eu estou entrando num processo depressivo também, ou outros processos de transtornos de humor, eu preciso me cuidar. Se tiver de tomar medicação, toma. Se tiver de fazer terapia intensiva, faz. Se tiver de passar esse cuidado do bebê, essa função materna para outra pessoa, passa, né? Então, a mãe não está dando conta de fazer a função materna, convoca o pai, convoca a avó, convoca alguém para fazer a função materna, né? Que é essa função que você passa quando você vai trabalhar. Brinca com ele assim, fala com ele desse jeito, olha no olho, mexe com a mãozinha. Então, isso é ensinar a função materna para outra pessoa fazer no seu lugar. Né? Essa função precisa existir. Essa função, ela é fortalecedora e protetora de problemas psíquicos. Mesmo que a criança tenha uma predisposição genética. O fator ambiental, ele é muito mais importante
do que a herança genética, tá? A herança genética é aquilo, é o brilho, né? É aquilo que eu venho, que eu posso ser, né? Mas eu só garanto que serei se não tiver ou tiver algum investimento social, porque a gente se forma na relação, né? É na relação que as coisas são coladas. Então, em primeiro lugar é autocuidado, primeiro lugar autocuidado, depois passar a bola para o outro, não estou dando conta, passa a bola para o outro. Nunca pensar que mãe e pai é onipotente, onisciente, onipresente, que isso só Deus, né? A gente não é, a gente é humano, tem fragilidade, então a gente pode passar a bola para outra pessoa sim, né? A gente ensina, a gente explica, ou então alguém que possa fazer isso, explica e ensina, né? Por exemplo, tem pais que levam babá para terapia, para participar da terapia do filho comigo. Aí eu participo, às vezes, uma sessão, e aí eu oriento a babá com várias coisas, porque o pai e a mãe não sabem orientar, então eu vou e oriento, né? Então a gente tem que procurar ajuda de todas as formas, apoio de todas as formas. E assim, um ambiente facilitador, né? Um ambiente humanizado, um ambiente de qualidade. A gente não pode estar num ambiente de agressividade, de problemas, né? Então, por exemplo, um fator que é preponderante para a depressão infantil é a separação dos pais. Ah, Dani, então pai e mãe agora não pode se separar? Pode, mas tem que saber se separar, tá? Exato. Não pode se separar querendo matar um outro, usando o filho contra um outro, fazendo inferno na vida de um do outro, usando a criança para isso, porque a criança vai depreciar, né? Essa criança vai... Exatamente. Então, se o ambiente tiver violento, se o ambiente tiver estressante, isso é fator de risco. Isso é fator de risco para a depressão infantil. E não só depressão, outros problemas sérios também, né? A gente fala da depressão agora porque é o que está em jogo, que está em foco, né? Tem muita criança que está com ideação suicida e tenta suicídio, tá? Ideação suicida não é só na adolescência. Na infância acontece. Criança que se expõe a altos riscos são crianças que têm ideações suicidas e a gente não sabe. Porque elas às vezes não sabem dizer. Elas não sabem falar. Elas apenas querem acabar com aquilo. Exatamente, exatamente. Né? Então, às vezes, a gente vê a criança, viu, gente, vestida de super-herói e que se joga de algum lugar achando que é super-herói. Na realidade, às vezes, aquilo ali foi um escape, uma fuga que ela achou daquela realidade bizarra que ela vive, né? Então, um ambiente familiar conturbado, é como o Dani falou, não é que a gente vai viver para sempre sofrendo com alguém dentro de casa, porque, inclusive, isso a criança entende também. Então, um casal que não está bem e que acha que está vivendo ali para aquela criança, é pior às vezes. Pior, porque a criança entende que está tendo alguma coisa diferente. A criança, ela não consegue compreender, a depender da idade, a diferenciação de pai para marido e esposa. Isso é uma coisa já de adulto. Um adulto consegue entender essa diferença. Para a criança, são os pais dela que estão brigando, estão brigando com ela. Porque se ela são os pais... exatamente. Ou estão brigando por causa dela, porque é pior ainda. Que é pior ainda. Né? Então, muito cuidado com essas loucuras dentro de casa, essas brigas na frente de criança, essas programações violentas, né? Que a gente vê também, novela inadequada. Jogo de videogame inadequado. Por exemplo, crianças até 6 anos de idade, elas não fazem a diferenciação entre realidade e fantasia. E aí são crianças que estão vendo o jogo de videogame, que é real. Tem um menino que eu atendo, que tem 6 anos, e aí ele estava brincando de carrinho, e ele fala assim, porque o carrinho vai matar, vai atropelar. Aí ele fez, é igual o carro do GTA, ele falou. E eu falei assim, mas o carro do GTA, já falei de propósito para ver o que ia vir de lá. Mas o carro do GTA é de mentirinha, né? Ele falou, não, é de verdade. E as pessoas são de verdade. Então ele acredita que aquilo é real. Que ele pode pegar o carro e matar. Então ele acredita, exatamente. Então, a gente não tem noção dos riscos que isso causa no desenvolvimento emocional, psicológico da criança. Né? E a gente deixa exposto
Porque tá É igual brincando. é o que eu falo da TV e das telas, né? Existem várias recomendações mundiais pedindo que não deixe as crianças nas telas até os 2 anos de idade, pelo menos. E que se você for Sim, usar telas, que deixe o mínimo de tempo possível. O que eu vejo na sim. realidade são crianças que às vezes ficam nas telas, né, na TV, no celular, etc., para passar um tempo. Uhum. E aí são crianças que não interagem bem, que não tem muito essa relação da realidade com a fantasia, é tudo a mesma Uhum. coisa. Então, É tudo se a ela vê mesma alguém coisa. matando na televisão, se ela vê um bonequinho dela que é insubordinado, tem uns desenhos que eu odeio com todas as minhas É, forças. Tem um é. deles que a criança é super insubordinada aos pais, tipo assim, mente para os pais, né? Sim. Chama de bobão, papai bobão. Eu falo assim, que legal você deixar seu filho assistir um negócio desse, né, rapaz? Ainda canta a musiquinha e compra fantasia. A criança não entende, ela tá vindo ali, o filho chama de bobão, engana e mente. Pô, vou fazer a mesma coisa, lógico, A gente. mesma coisa. Exatamente. Né? Tem que ter um filtro, a gente tem que continuar o papel de filtrar as Sim, coisas que a gente vai deixar, sim, né? Que sim. mensagens são essas que essa TV está querendo passar? Os programas, né? Querendo vender, 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 vender. E a criança fica ali hipnotizada, não interage, e aí a gente começa, tudo é junto, né? Tudo, tudo. E é um processo que vai culminar em problemas futuros sérios. Ah, mas meu filho adolescente não quer falar comigo, não quer conversar, não me conta nada, mente para mim. Óbvio, foi uma construção da infância, né? Nenhum É, filho adolescente vira um adolescente de uma hora para outra, né? É é, uma construção, a relação é construída. Vai passar pelas exatamente. dificuldades normais da fase? Vai. Mas se você construir uma relação de segurança, de afetividade, de cuidado, de troca, essa relação vai ser diferenciada. E eu Vai ser garanto que eu mais tenho um de fácil. 15 anos, eu tenho um de 15 Eu tenho anos 20 que é anos. diferenciado. Exatamente, uma amiga, mas aí facilita a vida, né? Bom, você estudando isso tudo facilita a vida, né? Por isso que a gente está aqui trocando, entendeu? Para É poder as isso meninas aí. já irem organizando os filhos dela desde bebê, viu? É isso aí. Danizinha, daqui a pouco o Instagram vai cortar nossa transmissão. Queria que você Vai. fizesse as considerações finais, porque tem coisa para a gente conversar mais umas lives aí, então já fica o convite. Milhões de likes. Vai rolar mais Obrigada. live, vai rolar mais live, viu? E eu queria, assim, Primeiro eu quero considerações agradecer o finais. seu convite. Né? Eu quero agradecer o seu convite. Para mim é uma honra estar Oh, minha aqui dividindo essa amiga, tela com você. é uma honra Você é para mim. maravilhosa, uma Obrigada, obstetra amor. diferenciadíssima, toda trabalhada na psicologia, Tem que ser, amiga, porque tudo tá dentro da especialíssima. cabeça, ó. Tá tudo aqui. Aqui é que faz nossa realidade, Com né? certeza. E assim, a gente precisa investir na relação, a gente precisa investir no afeto, no cuidado, no olho no olho, a gente precisa investir tempo, a gente precisa investir em atenção para as nossas crianças, né? Tem um menino que eu atendo que ele fala assim: eu gosto de você porque você me dá atenção nível avançado. E eu dou Oh, que atenção para ele de bonitinho. 50 minutos num dia durante a Na semana semana. toda. Então, assim, que nível avançado é esse que ele não está tendo, né? Que nível nenhum que ele não está tendo. Então, a É gente isso. precisa prestar atenção de verdade nas nossas crianças, se a gente quer que eles sejam adultos mais responsáveis, mais saudáveis, mais bem resolvidos do que a gente está sendo. Né, minha gente? Vamos Exatamente. trabalhar em prol disso aí. Dani, muito obrigada. A honra foi minha, porque eu sou sua fã, você já sabe disso, ó, há muito tempo. Eu sou sua. Muito obrigada mesmo, tá certo? A gente vai se falando, porque vão rolar outras Sim, lives, porque o assunto não acabou ainda, sim, né? Você viu, né? sim. Então, minha amiga, um Então, beijo. Até a beijo. próxima. Beijo, Obrigadão, viu? obrigada. Tchau, Obrigada a tchau. você. Beijo. Tchau, Tchau. galera. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada.